Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e usamos a lição da Escola Sabatina como nosso guia de estudos. E o nosso tema de estudo é o povo de Deus no Egito. O verso para memorizar dessa semana está em Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25, que diz assim: Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Hoje eu quero conversar com você sobre o povo de Deus no Egito. O que aconteceu com eles? Por que eles foram para lá? A palavra de Deus no livro de Gênesis, veja, um pouquinho antes, livro do Gênesis, nos contam a história de José. José do Egito. É uma história muito famosa, muita gente conhece essa história, mas eu vou dar uma resumida aqui para você. José, ou Youssef, que seria o hebraico do nome dele, ele foi vendido por seus irmãos para alguns senhores de escravos, que o venderam novamente lá no Egito. Estando no Egito, ele passou por muitas dificuldades. Bom, enfim, ele foi de escravo para mordomo, de mordomo para prisioneiro, de prisioneiro, ele se tornou então governador do Egito. Mas como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Deus estava presente com ele em todos os momentos. José tinha relacionamento com Deus. E todo o período em que ele passou ali como escravo, ele foi aprofundando esse relacionamento com Deus. Mesmo estando numa terra estrangeira, mesmo estando num lugar em que as pessoas adoravam vários deuses, ele permaneceu fiel ao Senhor. Mas também tem alguns detalhes, um contexto histórico que ajuda a entender como é que um escravo hebreu acabou se tornando governador do Egito. Naquele período do Egito, o povo egípcio mesmo, original, os puros sangue do Egito, estavam tendo dificuldades, porque um povo, olha só, um povo semita, parente de Abraão, parente do povo de Israel, tinha migrado para o Egito e agora havia tomado basicamente todo o Egito. Esse povo eram os Ixos. Eles eram chamados de governantes do deserto ou pastores do deserto. Esses Ixos assimilaram toda a cultura egípcia mesmo. Eles se vestiam como egípcios, falavam o idioma, então não tinha nenhuma diferença praticamente física que você distinguisse um egípcio de um Ixo. E agora então eles governavam o Egito. O faraó, que é apresentado ali, que coloca José como governador do Egito, ele era um faraó Ixo. Então, isso faz com que ele aceitasse melhor a ideia de ter um hebreu, que era um parente seu, então como governador do Egito. Só que a vida segue, As coisas vão acontecendo, José acaba ajudando sua família, que migra da terra de Canaã para a terra do Egito. Passa-se o tempo, José finalmente descansa no Senhor, e agora acontece o seguinte: os egípcios puro sangue, eles, junto com o faraó das verdadeiras dinastias egípcias, expulsam os Ixos do Egito, botam eles para correr e retomam o Egito. Agora é o Egito para os egípcios, uma coisa bem nacionalista. E nisso que acontece, com os Ixos sendo expulsos do Egito, os israelitas, eles permanecem. Eles não sabem muito o que fazer, se a gente vai, se a gente fica. Eles não haviam se metido na guerra, aquela guerra civil que havia acontecido no Egito, mas eles ficaram quietinhos, como pastores que eles eram. Acontece que o faraó agora que nasce, que ascende ao trono, esse faraó não conheceu José, não reconhecia o povo de Israel como um povo livre, e ele escraviza o povo do Senhor. E isso acontece porque, infelizmente, ele tinha muito preconceito com pessoas que não eram egípcias. Dá para entender um pouco por causa da opressão e das dificuldades que eles, egípcios, passaram nas mãos dos Ixos. Mas ele faz a mesma coisa, ele oprime o povo de Deus. E ao oprimir o povo de Deus, vão acontecendo algumas situações que deixam o povo de Deus em uma situação bem crítica, bem difícil. A nossa lição pede para que a gente leia a Bíblia agora, nesse momento, em Êxodo, capítulo 1, versos 1 a 7. Eu vou contar para você um pouquinho a história do ponto de vista do autor do livro do Êxodo. E o autor é o próprio Moisés. Vamos lá então, Êxodo capítulo 1, versos 1 a 7. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito,
Cada um entrou com sua família. E aqui, nesses versos, do versos 2 até o verso 6, falam dos filhos de Israel, o nome dos filhos de Israel, são as 12 tribos de Israel. Fala também que todas as pessoas que desceram com Jacó para a terra do Egito foram cerca de 70 pessoas, e José já estava lá no Egito. Só que no verso 6 diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Apesar de agora os egípcios estarem governando realmente a sua própria terra e terem feito o povo de Israel como um povo escravo, o povo do Senhor continuou crescendo. Deus, ele permanece com a gente mesmo quando estamos em dificuldades, mesmo quando estamos passando por problemas. São esses momentos que Deus principalmente nos faz mais fecundos espiritualmente. Ele nos dá mais poder espiritual. Ele está conosco para que a gente possa enfrentar mesmo as dificuldades, os problemas e sairmos vitoriosos. A chave da vitória é o relacionamento, a fé em Deus. E aqui é a prova bíblica, histórica, de que Deus permanece com o seu povo mesmo em face às dificuldades. Você, na sua vida, eu tenho certeza que tem passado por muitos momentos difíceis, mas tenha bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus permanece com a gente. E vamos continuar lendo um pouquinho mais, dos versos 8 ao verso 11. Vamos lá. Entre mentes, então, durante tudo isso que estava acontecendo, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, que eu falei para você agora. Surge então um novo rei que não conhece José, não está nem um pouco se importando com o povo judeu, o povo judeu e todas as tribos, né, de Israel, porque naquele momento não eram só os judeus, mas todo o povo de Israel. Ele não se importa com eles, ele realmente era extremamente preconceituoso com estrangeiros, e agora ele se levanta. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha só que interessante. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então ele havia escravizado o povo de Deus e agora temia que os israelitas se juntassem a inimigos e então o povo egípcio passasse novamente por uma opressão estrangeira. Consigo entender o ponto de vista dele, mas é claro, ele foi muito além do que ele deveria ter ido. Ele, no mínimo, deveria ter expulsado, talvez, o povo de Israel do Egito, mas ele não faz isso. Ele os escraviza, e o texto bíblico continua. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros. São duas cidades que eles constroem. Nós não sabemos, pelo texto bíblico, qual é o nome original dessas cidades. Quando a Bíblia foi editada, vamos dizer assim, ela foi escrita, reescrita e mais uma vez escrita pelos escribas, pelas pessoas que estavam ali repassando a palavra de Deus, já que hoje nós não temos o texto original feito por Moisés, houve uma atualização aqui do texto. Isso mesmo, houve uma atualização. E aqui então duas cidades, ele cita biblicamente duas cidades que não existiam com esses nomes durante o tempo que Israel estava no Egito. Mas mais para frente, em algum momento da história, provavelmente Esdras faz ali uma edição e coloca os nomes atualizados para as pessoas que viviam na época dele. E essas cidades que o povo de Israel edificou para o Egito são as cidades de Pitom e Ramsés. Por que eu digo isso para você? Porque essas cidades não existiam durante aquela dinastia egípcia, né? Nós estamos falando da 18ª dinastia do Egito. Provavelmente a 18ª, porque a gente não tem certeza, já que a Bíblia não dá o nome dos faraós, mas o que encaixa dentro da história, dentro do que a Bíblia apresenta, é a 18ª dinastia. E durante esse período, então, não existiam as cidades de Pitom e Ramsés. Elas vieram a existir lá pela 19ª dinastia, então muito tempo depois que o povo de Israel saiu do Egito. Mas, enfim, atualizado o texto para que as pessoas pudessem entender onde era o local, termina então nosso primeiro momento aqui de estudo. Nós sabemos que
o povo de Israel passou por condições tremendamente difíceis, eles foram realmente escravizados, passaram por muitas aflições, torturas, e a coisa vai se complicando cada vez mais, né? E eu vou continuar estudando com você amanhã, onde nós vamos continuar entendendo e estudando um pouquinho mais da história bíblica. E também vou dizer para você amanhã qual é o nome, olha só, hein? Qual é o nome desse faraó que escravizou o povo de Israel. Eu vou dizer isso para você, mas só amanhã, quando nós continuarmos nosso estudo da semana, tá bom? Vamos juntos orar. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos pela tua revelação e principalmente porque sabemos que hoje, não importa o que aconteça, o Senhor permanece com a gente. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos fazendo prosperar mesmo em meio à escuridão, brilhando com a luz de Cristo. Obrigado por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Até amanhã para a gente continuar nosso estudo. Tchau, tchau.